A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos a mais uma BD em Síntese Podcast e hoje com o momento pedagógico da classe de adultos. E comigo, nosso querido professor Gideon. A paz do Senhor, Gideon. Pai do Senhor, professora Manu, sempre bom estar contribuindo com a escola dominical. Amém, né? É uma honra para nós estarmos aqui com você. E hoje nós queremos trazer algumas dicas, orientações em relação à lição de número 3, que tem por título A Verdadeira Adoração. Gideon, quais os objetivos dessa lição? O objetivo número 1 é esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. 2, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E 3, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Isso mesmo. E aí, com base, né, nesses objetivos, como vocês bem sabem, estão acostumados, né? A lição ela vai se desdobrar ao longo dos tópicos, né, em relação a responder esses objetivos. E pensando em alguns desses objetivos, né, a gente traz para vocês algumas orientações, né, mas também sugestões que vocês podem estar aplicando na sala de aula, no dia da aula de vocês, né? E uma delas seria um estudo de caso, na verdade, um não, seriam 4 estudos de caso, né, que você pode estar elaborando para levar para a sala e dividir a turma aí, a sala, em 4 grupos. Então, um seria o estudo do caso adorador distraído, que é aquele que qualquer coisa que passe na frente dele, tira o foco, tira a atenção, sai com frequência da igreja, né, para ir ao banheiro, beber água, se distrai aí, o nome já diz, né, com facilidade. O segundo seria o adorador interessado. Então, é aquele adorador que pensa mais na utilidade. O que que eu posso, como é que eu posso aqui aparecer, né? Então, ele está ali mais interessado em ser visto, em ser reconhecido como alguém que é muito crente, né? Podemos dizer assim, usar esse termo. Então, seria isso. E aí nós temos um terceiro, que é o adorador sincero, que é aquele humilde de coração, que ama, que perdoa com facilidade. E, por fim, o adorador rendido, né? Que é aquele que adora Deus com gratidão, submissão, contentamento, independente das circunstâncias. Tá? Então, seriam esses 4 casos, e dentro deles, né, aí eles iriam estudar, lá você iria entregar, e eles iriam elencar quais seriam, né, essas qualidades e defeitos, ou acertos e erros, né, e pensando, conversando, refletindo sobre isso, depois eles iriam apresentar. E você iria, tipo, construir um quadro comparativo em relação a um adorador, né, verdadeiro e um adorador, né, ali que não é tão verdadeiro, né, pelas suas atitudes. Porque aqui a gente tem que lembrar, e a lição vai falar, né, também que é algo íntimo, né, mas que também dá frutos. A gente vê pelos frutos, né, das pessoas, por vezes, mas a adoração é algo que parte realmente do íntimo. Mas a gente consegue elencar alguns frutos que vamos percebendo, né, em algumas pessoas quando estamos mais próximos, né? Não, a ideia não é julgar, não é criticar, né, ninguém, ou o jeito de ninguém adorar, porque cada um, né, adora aí em sua inteireza, né, de coração e de forma pessoal. Então é isso, tá? Então essa seria aí a sugestão para essa aula. Gildeon. O professor que desejar complementar ainda mais a sua aula, já poderá também fazer uma dinâmica com a turma. Vou pedir para a professora Manu projetar. E você pode, a partir do que o terceiro tópico vai trazer, já introduzir no início da sua aula. Não tem problema.
Ele vai conceituar o termo adoração a partir do hebraico e vai trazer essas quatro palavras para que a gente possa refletir sobre elas. Então, adoração envolve temor, reverência, admiração e respeito. É interessante a gente pensar numa camada que a gente chama de superficialidade, que é aqui a mulher que estava na fonte de Jacó, inicialmente no diálogo com Jesus, ela estava numa camada mais superficial do que se chama adoração, se referindo apenas a lugares, né? Onde é que eu posso adorar? Alguns dizem que é aqui, outros dizem que é num outro lugar, é em Jerusalém, é em Samaria, e às vezes a gente faz esse tipo de pergunta, né? Que retrata que nós estamos em uma camada mais superficial. E aí o texto bíblico, a gente pode trazer Lucas 7:37, que vai falar da mulher com vaso de alabastro, Romanos 12:1, que vai falar do culto racional, o Salmo 42:2, que vai falar que a alma tem sede de Deus vivo, e você pode passar esses versículos para a classe e ir dialogando com eles, construindo um caminho até chegar numa prática, uma adoração que é honesta, sincera e que se reverbera por meio do comportamento, né? Do nosso comportamento da sociedade. Aí você termina refletindo sobre Gálatas, que é o fruto do Espírito. Então, você pode trabalhar todas aquelas características do fruto do Espírito e pode, lendo uma a uma, pedir até os alunos para se colocar, né? Uma adoração que envolva, né, paciência. Às vezes a gente adora estar na igreja, mas é impaciente, né? Então, como é que se dá a adoração por meio da paciência? Né? É uma construção. Como é que se dá a adoração por meio do amor, da caridade? Como é que se dá a adoração por meio, enfim, você pode trazer variados exemplos e os alunos podem contribuir com isso. A ideia de você conceituar, depois trabalhar os textos bíblicos e ir para a ação prática, é que você pode convidar o aluno a sair deste lugar de superficialidade conceitual da adoração e se aprofundar falando de adoração como a prática do dia a dia, adorar a Deus no dia a dia, independente do lugar onde você esteja, se na igreja, se no trabalho, se na escola, se na faculdade, enfim, em qualquer lugar, estando dentro de uma adoração mais profunda, que é o que o Senhor Jesus nos convida a ser e a fazer, né? Adorar em espírito e em verdade. Então, professor, né, o mais importante, e aí eu acho que a verdade prática, né, não podemos esquecer dela, não só dela, mas de todo o conteúdo da lição, mas é deixar a ênfase, né, é tornar viva essa palavra na vida dos nossos alunos, da sua classe. E aí, adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Então, eu só posso viver em total rendição e entregar-me completamente a Ele se eu compreender o que Gideon trouxe, né? Se eu compreender o que, que realmente é esse adorar. E não é o que eu estou dizendo, não é o que Gideon vai dizer, ou o que você vai dizer. É o que a Bíblia fala, né? É o que o próprio Deus fala para nós sobre adorarmos a Ele. Então, esperamos ter contribuído com a sua aula. Desejamos que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, né? E que você continue conosco ao longo dessa jornada. Gideon, suas considerações? O professor construa essa aula com os alunos, né? É importante que o professor possa convidar o aluno a participar, a trazer exemplos, onde ele possa se ver e possa sair da aula com ainda mais desejo de servir a Deus com honestidade, sinceridade de coração, para alcançar uma adoração. E entender que a construção de uma adoração é isso, é uma construção. Nós vamos aprendendo dia após dia. Verdade. Amém. É isso, professores. Uma excelente aula para vocês. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.